Então, depois dessa apresentação, né, da gente pegar aí, até mostrar alguns autores, depois eu coloco para vocês lá as referências completas, nós vamos falar um pouco das superpotências, né, tanto Estados Unidos quanto a União Soviética, e entender o papel de cada uma delas nesse cenário. Então, a primeira coisa é pensar o seguinte. Tá, Estados Unidos, né, começando com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles, no início do século XX, eles mantinham uma política isolacionista, ou seja, os problemas europeus principalmente, né, a Europa vivendo uma situação de convulsão político-militar, né, ali as tensões que acabaram desembocando na Primeira Guerra Mundial, não diziam respeito aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma preocupação ou com as questões do próprio território ou com a América Latina, que dentro dessa ideia seria, digamos, o seu quintal, né? E o interessante é que os Estados Unidos, então, eles vão manter essa política isolacionista, serão arrastados para a Primeira Guerra, até por uma questão de pressão da opinião pública, por conta do afundamento de navios. Terminada a guerra, volta a sua postura, né, a sua posição política de isolamento, né, em relação aos acontecimentos. Mas, de qualquer maneira, esse país ele vai apresentar saltos, né? Por exemplo, pós-Guerra de Secessão, lá atrás, ainda no século XIX, há uma percepção das principais lideranças norte-americanas de que o país deveria se industrializar e, consequentemente, isso o transformaria numa potência, né? Essa posição ela foi confirmada com a Primeira Guerra Mundial, porque os países europeus saíram bastante prejudicados, inclusive os vencedores, né, França e Grã-Bretanha, começam a enfrentar um processo de decadência, né, mantêm ainda seus impérios coloniais, mas de qualquer maneira começam também a enfrentar contestações internas e externas a esse domínio colonial. Os Estados Unidos, como eles não possuíam colônias, né, provavelmente a única colônia que eles tinham era as Filipinas, né, tomadas da Espanha em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, né, isso também culminou com a independência de Cuba no mesmo período. Então os Estados Unidos eles formam uma área, né, uma zona de controle, uma região onde poderiam exercer a sua hegemonia. E essa região é o continente americano. Mantém essa política, então, né? Aí são de novo arrastados para outra guerra, agora a Segunda Guerra Mundial, em 1941, né? Após aí o ataque japonês a Pearl Harbor. E a partir daí, os Estados Unidos abandonam completamente toda e qualquer perspectiva de política baseada no isolacionismo, né? Agora eles percebem que enquanto potência, e agora depois com o fim da Segunda Guerra Mundial, enquanto superpotência, eles têm que ser atores mais incisivos, né, no cenário internacional, certo? A Segunda Guerra Mundial, ela é resolvida, né, você tem um momento ali de resistência da Inglaterra que vai fazer com que a Alemanha tenha dificuldades, mas a Segunda Guerra Mundial é decidida praticamente com a entrada dos Estados Unidos e União Soviética na parada. Por isso que são superpotências, né? Então os Estados Unidos passam a ter essa postura. O pronunciamento do Truman, por exemplo, é um dado, digamos assim, é o posicionamento, né? Quando ele declara a disposição dos Estados Unidos em defender seus aliados ou países que estivessem sendo ameaçados pelo comunismo soviético e a disposição dos Estados Unidos em defendê-los, então quer dizer, isso demonstra que há uma mudança radical da política externa norte-americana. E essa mudança, ela vem, por exemplo, com a participação dos Estados Unidos no primeiro conflito típico da Guerra Fria, que vai ser a Guerra da Coreia, iniciada ali em 1950. Para quem não sabe, a Guerra da Coreia, né, ou a Península, vamos nos antecedentes. Toda aquela região esteve sob domínio japonês até o final da Segunda Guerra Mundial. Terminado o conflito, tem que dividir, né? Então dividiram Coreia do Norte sob influência
soviética, né? A China só vai fazer sua revolução em 1949, então ainda é a União Soviética. E a Coreia do Sul, seguindo a mesma linha política do Japão, embora esses dois países não possam ser considerados aliados, muito menos relações amistosas, né? Mas sob a tutela, então, dos Estados Unidos. A Coreia do Norte invade, né, a porção sul da península, e os Estados Unidos então se envolvem nesse conflito. E aí eles vão fazer valer também, os Estados Unidos, nesse jogo político da Guerra Fria, o seu arsenal militar. Arsenal militar esse incrementado pela inclusão de armas nucleares, né? E é interessante porque a grande discussão naquele momento era como levar essas bombas até o território inimigo. Então isso vai fazer com que os Estados Unidos desenvolvam uma força de bombardeiros monstruosa, né? Assim, aviões capazes de carregar muito mais bombas, ou pelo menos uma carga muito maior do que a verificada mesmo na Segunda Guerra Mundial, que terminou pouco tempo antes, né? Passa a investir muito na manutenção, investir muito na reconstrução dos países aliados. Isso é um dado importante, que aí é o Plano Marshall, né, que vai possibilitar a reconstrução dos países da Europa Ocidental e, consequentemente, evitar a ascensão dos partidos comunistas, né? Os Estados Unidos, eles passam a olhar com muita atenção o que está acontecendo na América Latina. Então, a emergência, por exemplo, de movimentos políticos contrários às oligarquias locais vai ser um motivo para os Estados Unidos de tempos em tempos realizassem intervenções, né? Nós temos, por exemplo, uma bem antes da Guerra Fria, que vai ser na Nicarágua, em 1932, e depois, por exemplo, um símbolo, né, desse processo, que vai ser a ação na Guatemala em 1954. Antes disso, os Estados Unidos, junto com a Grã-Bretanha, já haviam derrubado Mohammad Mossadegh, primeiro-ministro do Irã, que decidira pela nacionalização do petróleo no país. Então, como o petróleo era uma base, né, era um fundamento para o crescimento econômico do Ocidente, então o controle desse petróleo pelas potências ocidentais era uma necessidade. E aí, consequentemente, né, países que tentavam, de alguma forma, trilhar um caminho diferenciado, os Estados Unidos promoviam intervenções diretas. Paralelo a isso, paralelo a esse cenário, nós temos também a produção, né, como é que se diz, conteúdos culturais com vistas a convencer a população, não apenas norte-americana, mas também de outros países, de que o American Way of Life era uma coisa possível e desejável, né? Então é muito interessante. Você tem uma proliferação, por exemplo, nos anos 50, de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial e filmes de faroeste, né? Nos anos 60, os filmes de guerra permanecem, porque aí já tem uma participação efetiva dos Estados Unidos naquele que seria o conflito símbolo, né, da Guerra Fria, que é a Guerra do Vietnã. Guerra essa que vai causar traumas terríveis para os americanos, né? Até, por exemplo, vocês terem uma noção, nos anos 80 não era muito difícil você ter situações em que veteranos da Guerra do Vietnã massacravam cidadãos norte-americanos. Por quê? Porque a Guerra do Vietnã, e a gente vai discutir sobre ela, né, dentro dos conflitos símbolos da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã, como eles saíram de lá derrotados e praticamente escorraçados, né, embora muita gente conteste isso, mas o fato é esse, e os soldados voltaram como derrotados, né, e foram estigmatizados. Então isso mexeu com a cabeça. Por quê? Porque o pai lutara na Segunda Guerra Mundial, saiu de lá vitorioso. O avô lutara na Primeira Guerra Mundial, saiu de lá vitorioso. Pô, eu vou para o Vietnã lutar, não sei bem contra o quê, porque também essa coisa estava presente, e aí volta derrotado, estigmatizado, né? Então, e aí essa situação fez com que os Estados Unidos
tivessem que produzir muita coisa para convencer a população norte-americana, e principalmente dos aliados, que os Estados Unidos tinham condições de defender os seus aliados, né? Ou seja, recuperar aquilo que o Truman havia colocado inicialmente lá na Declaração de 1947. Né? Então esse elemento. Em termos econômicos, os Estados Unidos conheceram um momento de grande crescimento econômico, né? De pujança econômica, isso motivado pelo petróleo, né? Pela necessidade de vários países do mundo em importar produtos industrializados. Então a industrialização norte-americana ela teve um salto, né? Assim, teve aquela crise terrível em 29, mas a partir da Segunda Guerra Mundial essa indústria começou a se recuperar de forma veloz, e aí reconverter o parque industrial estadunidense para a produção de bens, né, de consumo civis foi rápido. Né? Então isso fez com que a economia norte-americana deslanchasse e se tornasse praticamente hegemônica no bloco ocidental. Né? E aí esse período ele vai ser bastante significativo, mas vai ser um período assim, entre os anos 50 e início dos anos 70, né, que aí vem a crise do petróleo em 73, por conta da guerra do Yom Kippur, outra guerra que a gente vai abordar também, que fez com que os Estados Unidos enfrentassem problemas. Né, enfrentassem problemas internos, e para piorar a situação, a guerra do Vietnã consumia recursos inimagináveis, né, e aí os protestos contra o governo, né, colocando o governo contra a parede, criaram um clima de instabilidade nos Estados Unidos. Estabilidade não é que vai levar a uma ruptura política, mas a uma situação de incerteza. Né? E nesse caso, é muito interessante isso. Nesse caso, o Kissinger, eu mostrei para vocês o livro dele, vou pegar aqui de novo. Né? O Kissinger, ele foi conselheiro de segurança nacional durante o governo de Richard Nixon, que vai governar entre 69 e 74, quando ele renuncia por conta do escândalo Watergate. Né? O Kissinger, ele vai dar uns pulos do gato muito interessantes. O primeiro dele é a aproximação com a China, em 72, que culminou com a visita de Nixon a Pequim, né? E fez uma visita ao então líder chinês Mao Tse-tung, promoveu um racha no bloco comunista, né, porque a China começa a se afastar, já estava se afastando da União Soviética, mas né, porque teve um conflito entre os dois ali no final de 68 e 69, e não é que a China fosse para o lado norte-americano, mas a China se afastou da União Soviética. E o próprio Kissinger, ele tem uma sacada que para mim é genial. Qual é? É fazer com que os Estados Unidos buscasse um maior diálogo não apenas com seus aliados ocidentais, mas promovesse uma reaproximação com os soviéticos. E por que isso? Porque os custos da Guerra Fria eram muito elevados. Você coloca a corrida armamentista, corrida espacial, né? Então, desde o Sputnik, não é à toa que o Putin escolheu o nome da vacina Sputnik V, né, para a vacina contra a Covid-19, né, porque o Sputnik foi um soco, né, no estômago dos norte-americanos. Né, porque, pô, como é que aquela galera atrasada conseguiu botar um satélite, né, em volta, né, no espaço antes da gente? E aí houve uma corrida desenfreada, isso consumiu muito dinheiro, tá, muito dinheiro mesmo, porque o plano do Kennedy, quando ele recebeu, né, quando ele ficou sabendo, principalmente quando o Yuri Gagarin fez o primeiro voo espacial, né, o primeiro ser humano no espaço, o Kennedy disse, antes do fim da década, nós colocaremos o homem na Lua. De fato colocou. Tem gente que contesta isso, eu não estou nessa lista dos que contestam. Eu acredito sim que os Estados Unidos fincaram lá, né, o Neil Armstrong, né, o Colin Aldrin, eles fincaram a bandeira dos Estados Unidos no satélite natural da Terra. Tem até uma música muito bonita do Gilberto Gil, depois eu indico para vocês, né, que fala sobre isso, a perda da magnetismo. Mas o nosso assunto é outro, vamos continuar aqui, senão eu desvio. Então, a proposta do Kissinger qual foi? Exatamente promover uma aproximação, não diria uma aproximação, mas
uma cooperação internacional com os aliados e com outras potências, inclusive a União Soviética, para evitar que ocorressem novos conflitos, né, que conflitos regionais, conflitos locais se tornassem regionais, depois globais, né, então isso é uma característica. O último governo, que aí é onde entra o Chomsky, né, que é essa obra que é muito legal nesse sentido, vai ser o governo Ronald Reagan, né, que ele vai retomar, curiosamente, ele vai retomar o discurso inicial da Guerra Fria, o discurso de containment, ou contenção, né, depois vem a detente, que é a redução das tensões, né. Então o Reagan, ele retoma isso, né. O Ronald Reagan, ele assume a presidência dos Estados Unidos, sucedendo ao Jimmy Carter, em 1981, as eleições são em 80, né, pesou contra o Carter um dos acontecimentos capitais do final dos anos 70, que foi a Revolução Islâmica no Irã, né? Então isso vai ser uma coisa muito interessante. E o Reagan, né, faz com que há uma mudança nessa política externa norte-americana, né? Então os Estados Unidos, eles procuram, nesse caso, retomar o discurso, tanto é que muito provavelmente, uma das razões para a derrocada soviética na Guerra Fria, e não posso considerar isso uma vitória dos Estados Unidos, né, mas sim uma derrota da União Soviética, uma derrocada da União Soviética, é que a economia soviética enfrentava problemas sérios desde a ascensão de Leonid Brezhnev em 1964 como secretário-geral do Partido Comunista, ou seja, como líder soviético, né, e as dificuldades de fazer com que a economia soviética andasse. Mas isso aí eu vou analisar mais quando falar do Brezhnev. Então, o que vai acontecer aqui? Os Estados Unidos, com o Reagan, ele também vai impulsionar um gasto militar exagerado. Tanto é que uma das propostas, e essa proposta ela acabou sendo ridicularizada dentro dos Estados Unidos mesmo, na imprensa, colocar ali para vocês algumas charges sobre o programa Guerra nas Estrelas, né, que era a disposição de vários satélites em órbita da Terra, óbvio, né, não vai botar satélite em órbita de Saturno, né, em órbita da Terra, para evitar um possível ataque nuclear soviético. E, gente, é muito legal isso, quando eu falo da cultura, da importância da cultura. Muitos filmes foram feitos, uns de qualidade extremamente duvidosa, outros, se a qualidade técnica não é a melhor, mas a narrativa é extremamente assustadora, né? E teve um que marcou profundamente a minha adolescência, que é Day After, que eu vou colocar, né, o link para vocês para ver a parte do ataque. Então, assim, a Guerra Fria nos Estados Unidos, no campo cultural, no campo econômico, no campo político, no campo social, né, tem uma característica muito interessante. Óbvio, né, eu não falei do campo social, mas nós temos dois elementos aí. A emergência do movimento hippie, né, no final dos anos 60, uma forma de protesto contra a Guerra do Vietnã, e obviamente hoje mais atual do que nunca, que é o movimento pelos direitos civis a partir dos movimentos negros, né? O Martin Luther King vai ser a figura mais famosa, mas também colocaria nessa lista o Malcolm X, né? Propostas diferentes. Aí tem aquela cena de Tom Smith e John Carlos nas Olimpíadas do México, para mim uma das cenas mais emblemáticas das Olimpíadas, quando eles levantam o punho, né? Com luva preta, ou seja, uma referência direta aos Panteras Negras, que atuavam como forças de autodefesa contra a agressão de policiais brancos, né? Então, assim, esse momento dos Estados Unidos, o Lyndon Johnson era o presidente dos Estados Unidos à época, ele sucedeu o Kennedy, né? O Lyndon Johnson, ele teve que controlar uma verdadeira panela de pressão social, e os negros, a partir dessas lutas, né, os afro-americanos, se acharem melhor essa denominação, através dessas lutas, eles conseguiram muitos direitos. Então, assim, esse é o panorama dos Estados Unidos, né, dentro do contexto da Guerra Fria. Agora a gente vai ver sobre a União Soviética, ok? Então, até daqui a pouquinho.